que cidade nós queremos e que densidade ela vai ter, participação e financiamento. Eu vou dizer que eu vou apresentar alguns dados que são simplistas, com isso eu não quero banalizar a discussão, mas eu acho que eu preciso focalizar em alguns elementos muito claros. Talvez eu vá ficar numa posição intermediária entre o que me antecedeu e o primeiro, mas eu queria propor a vocês algumas coisas. A primeira discussão deveria ser: quantos seremos a viver nesse território de Curitiba? E na verdade, sabe qual é a saturação desse território? Quantas pessoas cabem dentro da regra do jogo? Como queremos viver? Quais são as prioridades e diretrizes que vão completar a cidade? E em que horizonte de tempo vamos conseguir isso? Por que isso? Primeiro, qualquer que seja a proposta de zoneamento, que na verdade define densidades, em algum momento a cidade satura. Quer dizer, a economia ensina que é impossível um crescimento infinito num espaço finito. E o espaço é finito. Portanto, eu não sei se cabem 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, mas em algum momento vai parar de caber, porque não vai caber na cidade. O município, segundo um dos estudos que o fez, imagina que deve ter umas 6, 5 milhões de pessoas que poderiam caber aqui. Segundo um estudo da Unesco, feito com Habitat nos anos 90, e foi publicado em um dos documentos de série padrão das Nações Unidas, que é o Estado das Cidades no Mundo, indica que numa cidade grande, a densidade média bruta, total, ideal, estaria entre 90 e 120 habitantes por hectare. Repito, densidade média, bruta, total, ideal. Média, porque é a média de todas as que existem. Bruta, porque pega todo o conjunto das atividades da cidade, não é só habitação. Total, porque é o território inteiro. Portanto, isso não se aplica ao predinho da esquina da rua tal com a rua tal. Aquilo lá não é bruto, nem total, nem médio. Tá? Então, quando pega uma cidade com o tamanho de Curitiba, nessa densidade, e considerando os 430 e tantos, 435 km quadrados da cidade, imagina-se que poderia caber alguma coisa com 5 milhões e 200 mil habitantes. Muito bem. Tudo bem. Em 2013, segundo o IBGE, nós éramos 1.848.946. De 2000 a 2013, a cidade cresceu a uma média de 1,2% ao ano. Desculpa esse monte de números que não está aqui, mas eu sou economista. Assim como os arquitetos falam escrevendo, eu falo falando em número. Nessa lógica de que somos 1.800.000 e cabem 5 milhões e tanto, com essa taxa de crescimento, Curitiba vai precisar de 80 a 90 anos para se saturar. Daí eu pergunto, para que adensar mais? Se tem 90 anos para a proa de espaços disponíveis. Bom, então, essa é a saturação que nós queremos? Não sei, mas segundo a lei é o que cabe. Além do mais, existe esse aspecto aqui. As cidades brasileiras são incompletas. Não há nenhuma cidade em que todos os bairros dela tenha toda a infraestrutura, toda a habitação, todo o equipamento necessário. Nenhuma. No entanto, elas continuam se expandindo horizontalmente, com mais buracos, com mais vazios, com mais lacunas. E um dos estudos feitos mostra que nos últimos 18 a 20 anos, entre 2000 e 2012, foi um determinado estudo, na América Latina, as populações chegaram a dobrar de tamanho, a população urbana ela dobrou de tamanho, mas o perímetro urbano não é o urbanizado, hein? Cuidado, é a ponta dos últimos loteamentos da cidade, cresceu 6 vezes. Ou seja, tem muito mais área ociosa que deveria ter, que já tinha antes. E essa é uma tendência, infelizmente, inexorável, a não ser que alguém pare. É claro que existe, nesse caso, um excesso de áreas disponíveis e isso tem que ser focalizado de alguma forma. Não é possível continuar crescendo desse jeito, porque, como o prefeito comentou no início, eu vou mostrar logo depois, não existe dinheiro para fazer esse equipamento, essa infraestrutura em todas as áreas da cidade, ao mesmo tempo, para todos os moradores.
O que eu acho que está faltando nessa discussão toda é a seguinte: vou colocar isso já de cara para pautar o resto da conversa. Essa é uma revisão do plano diretor depois de 10 anos, então 2014. Uma coisa que poderia ser fácil para todo mundo é o seguinte: qual é a cidade de Curitiba que nós queremos ter em 2024? Que teoricamente é o final dessa revisão. Então vai se fazer uma imagem e objetivo da cidade que se quer ter em 2024, que é o que deveria vigorar com esse plano. E vamos comparar essa imagem objetivo do que se quer com a imagem real que nós temos em 2014. A diferença entre uma e outra é o que tem que ser feito. Aí vai se discutir onde vai ser feito isso, como vai ser feito isso, quem vai fazer isso, como vai pagar isso. Simples. Em 2014, 2024, aliás, nova avaliação, o que foi feito, não foi feito, arrumou, não sei o que e tal. De novo, imagem e objetivo da cidade se pretende em 2034. E vamos assim. E se não for 2024, for 2030, não tem problema. Mas tem que ter uma imagem objetivo. Quem anda sem saber para onde vai, qualquer caminho é bom. Algumas imagens para vocês, ou melhor, para checar. Não vai estar muito claro, lamento muito, a tradução na boa. Isso é Google Earth 2014. Centro, estruturais. Dá para ver aqui claramente a massa edificada que está nestas áreas pensadas em 75 para serem adensadas. Foram 40 anos. Então, quando eu digo que vai precisar de mais de 90 para completar, não é um susto. Levou 40 para passar aquela Curitiba de anteontem para essa aqui. No entanto, esta mesma imagem, se a gente caminhar um pouquinho, centro da cidade, para vocês terem uma referência mais fácil, esse é o Shopping Estação, aqui é a Praça Oswaldo Cruz, portanto, esse trecho é estrutural sul, na área central, e esse é um grande pedaço da ZC, na Zona Central. Zona Central. Ainda tem buracos aqui. Vários. Não tem muitos, mas tem vários. Vamos adiante. Ponta Norte, bairro da Boa Vista, Rua da Cidadania. Isto aqui é a rápida que vai para Santa Cruz. Essa é que vem Santa Cruz. Vazio, tem funcionamento, vazio. Não queria dizer que precisa de mais área para adensar. Tem que verticalizar? Claro que tem. Aqui, e desde 75, isso aí é previsto pela lei. Então não é uma questão de saber, tem que criar mais área de adensamento. Não, já tem o suficiente. Eu até acho mais. Meia culpa 3 vezes, eu escrevi a lei de 75. Nós demos demasiadas opções ao mercado imobiliário naquela época. Então, tinham 22 quilômetros de área de adensamento de Santa Cruz ao Pinheirinho. O mercado pôde começar a criar onde ele queria. No Portão, que era mais tendencial, tudo bem. Em 94, depois 98, 2000, mais concentrado no Cabral, tudo bem. Mas continuava sendo muito possível fazer tudo isso em qualquer lugar. Essas áreas todas, estruturais, ZC, linha verde, estão competindo umas com as outras. Não há uma prioridade clara. E quando a gente não tem uma prioridade ou tem 30, é mesmo que não tem nenhuma. Então, precisa focalizar. Tem que haver um processo de focalização. Isso aqui é uma oportunidade, por exemplo, para realizar aquilo que o palestrante anterior falou. O que é que impede, em termos legais, que a prefeitura, por hipótese, a Coab ou qualquer outra organização, compre um terreno desses, ou esse, ou qualquer outro, e faça um enorme empreendimento habitacional que não precisa ser um gueto de pobre, olho. Nós estamos falando de uma cidade para todo mundo, mas isso não quer dizer que todo mundo possa morar em qualquer lugar. Há outras restrições que não estão no plano. Todo mundo deve encontrar, sim, uma área possível para morar numa cidade. Mas isso não quer dizer que qualquer coisa caiba em qualquer lugar. Significa que a cidade deve oferecer oportunidades para todas as atividades, todas as tipologias construtivas, todos os estilos de vida, mas não qualquer coisa em qualquer lugar. Para isso tem zoneamento.
A principal lógica do zonamento é impedir a deterioração da boa qualidade habitacional. E é por isso que, por exemplo, ninguém acharia muito interessante o posto das gasolina do seu lado, mas em algum lugar tem que ficar, porque todo mundo tem carro, e quer usar o carro, e tem que abastecer algum campo. Ninguém quer morar do lado de uma funerária, mas ela vai ter que existir em algum lugar, porque a gente acaba morrendo, e tem que ser tratado em algum lugar. Então, essas coisas, mesmo caricatas, são importantes para a discussão. Muito bem, voltando aqui. O que é que impede de fazer esse tipo de investimento? Nada. Até falta de dinheiro pode ser um argumento, mas existe dinheiro. Então, eu acho que falta, em primeiro lugar, vontade política. Ou seja, queremos fazer, e vamos fazer. Vamos buscar a forma de fazer isso. A forma, sim, existem várias, muitas, mas vamos tentar fazer. Por que tem que esperar que o mercado seja quem decida quando isso vai ser ocupado e quem vai ocupar e de que jeito vai ser o projeto? Não precisa esperar por isso tempo. Além do mais, existem os instrumentos entre IPTU progressivo, ocupação compulsória, enfim. O Estatuto da Cidade de 2001, quando foi aprovado em 2001, ele veio resgatando, e desculpe fazer essa discussão histórica, histérica, até porque a gritaria era tão grande, vinha desde 1983 uma série de discussões de cidades em que Curitiba participou, São Paulo, Recife e outras, no sentido de criar condições para que as inovações urbanas fossem aceitas, de modo geral, e que o esquema da justiça, ou seja, o judiciário, também aceitasse. O problema não era só saber se era possível fazer. Isso não era. Havia argumento técnico, havia argumento econômico, não havia respaldo legal. Então, mais de uma vez, na época que eu estava no PUC, tanto nos anos 70, como nos 90, como nos 90, nos 80, pouco nos 80, a gente ia consultar na justiça e eles diziam, nem tenta, porque qualquer advogado vai derrubar esse negócio. Qual é a lei federal que diz que você pode fazer? Acostume-se que você não está na República Soberana e Independente de Curitiba, você está dentro do Brasil. Enquanto tiver uma lei federal que diga que pode, você não pode. Então, muitas das coisas que o PUC, o Processo de Planejamento Geral, queria fazer era brecado pela inviabilização jurídica. Bom, desde que houve o Estatuto da Cidade de 2001, esse empecilho acabou. Daí para frente é única e exclusivamente vontade política. Se eu for adiante, aqui no extremo sul, Pinheirinho, Linha Pena, olha aqui, olha lá. Isso são fotografias de 2014. Na realidade, segundo o Google, é março de 2014. É claro que muita coisa que vocês vão ver em algumas imagens já não são como é agora. Por exemplo, a construção enorme na frente do Shopping Estação é uma novidade. A construção que já está acontecendo na Estrutural Norte, no João Roberto, perto da Roma lá, é outra novidade. Como novidade? Nos anos 90 lá atrás, lá no antes de ontem, a prefeitura pretendia dar aumento de área potencial edificável para os empreendedores que resolvessem construir no mesmo local habitação, comércio, serviços e loja no térreo. Isso era considerado impossível. Todos os grandes empreendedores diziam: parece que não é funcional, o Curitiba não gosta de morar assim. Eu falei: me prova que não gosta, por alguma pesquisa que tenha feito. Ninguém nunca provou, mas dizia que não era assim que tinha que morar. Bom, o fato é que hoje a gente encontra, em várias oportunidades, um aproveitamento mais racional e lógico de lotes grandes. Eu já acho que a prefeitura, no plano diretor, deveria começar a exigir ou lotes máximos ou lotes mínimos grandes, para permitir essa variedade. Quando a gente quer uma zona de uso misto, na realidade, o que a gente quer? A gente quer uma zona em que cada lote seja misto, ou cada 3 ou 4 lotes sejam mistos, ou que metade dela seja de um jeito e a outra metade de outro jeito. Porque esse é um problema grande das grandes cidades. Na hora que faz um zoneamento muito restritivo e diz: nesta área só pode haver habitação, naquela área só pode haver geração de emprego, comércio ou serviço, automaticamente a gente está criando uma necessidade de mobilidade daqui para lá. E tem que resolver. E quando for casinha, com um escritóriozinho, tudo bem. Na hora que for uma torre de 40 andares de habitação, com uma torre de 40 andares de oficina, nem metrô resolve. Então tem que haver essa variedade de usos, mas de usos compatíveis entre si. Não é possível ter uma siderúrgica ao lado do conjunto habitacional, por exemplo, e vice-versa.
Também fala-se muito da necessidade, e aqui uma coisa que se pode ver, são várias tipologias construtivas. Aqui, com certeza, um conjunto, digamos, habitacional de classe média. Há outros. Se vão buscando pela cidade, vão encontrar. Agora, qual é a cidade que a gente quer? Nós queremos uma cidade que as pessoas possam conviver harmoniosamente dentro de cada bairro, ou queremos um arquipélago de guetos? Aqui é o gueto dos ricos, aí é o gueto dos pobres, aqui é o gueto que fazem assim, ou fazem assado. No conjunto está funcionando, mas vai ser, como disse o palestrante anterior, uma espécie de várias células de várias prisões, em que as pessoas não vão conviver. Por princípio, o espaço da cidade é um espaço de convivência das pessoas. Então, é preciso haver isso de alguma forma. É preciso, pelo menos, permitir que haja isso. Não quer dizer forçar. As pessoas, se não quiserem conviver com as outras, têm jeito de não conviver. Mas o que não pode é uma cidade não oferecer a possibilidade da convivência. Quem sabe, nesse caso aqui, da junção da Estrada Sul com a linha verde, cabesse ou valesse fazer aquilo que o urbanismo hispânico chama de plano parcial. Você recorta uma área e usa o plano diretor, a regra do jogo, e ajeita aquela área de modo a ser um marco dentro daquele pedaço do que se pretende para aquela cidade daqui a 20 anos. Mas com essas características, vamos tentar gerar suficiente emprego, serviço, de modo que seja um bairro para todo mundo. Ou seja, se a cidade for de fato um arquipélago de bairros, inclusive no centro, o centro é um bairro para quem mora nele. Ele não é só a referência central de todo mundo, ele é o bairro de quem mora no centro. Ali tem que ter a mesma amenidade que qualquer outro bairro. Só que às vezes o centro da cidade é uma área que é centro, é referência histórica para todo mundo, mas ninguém usa, e quem está lá tem medo de usar. Isso não pode acontecer. Muito bem. Vou passar para outro tema, que é a participação na gestão. Nós temos, eu vejo pelo menos duas escalas. A escala do cidadão e a escala da cidade. Eu acompanhei, não estive presente, mas acompanhei algumas discussões das oficinas do plano diretor em alguns bairros. E era muito curioso que as pessoas diziam assim: eu quero que o plano veja, proponha aqui na esquina da rua tal, uma tal, na minha casa tem isso, assim, assim, assim. É normal acontecer isso. Nem todo morador tem a escala da cidade inteira. Ele não vê a escala da cidade, vê a sua rua, a sua quadra, eventualmente o seu bairro. Mas não é tarefa do morador entender a cidade inteira. Então é normal esse tipo de participação para discutir isto. E isto é a democracia participativa. Aqui, na escala da cidade, tem duas alternativas. Ou nós vamos resolver isso por meio da consulta à democracia representativa, que é a Câmara de Vereadores, ou através de um outro artifício, hoje legal e legítimo, que seria o consultivo, no qual existem representantes territoriais, setoriais e de olhares diferenciados. Um e outro são razoáveis, mas não dá para confundir essas escalas nem estas versões da democracia. Tem que haver convergência e convivência entre ambas as versões. E isso sem falar na escala metropolitana, que apresenta mais desafios. Assim como existia o cidadão curitibano, ou a cidadã curitibana, do Colombo, de Campo Largo, São José, hoje nós podemos falar de uma cidadania metropolitana. Uma pessoa que mora no município, estuda no outro, se alegra, se entretém no terceiro município, visita no do outro lado. O espaço mudou. O que existe de convergência, de delimitação, é a gestão daquele território. Então, essa gestão não pode ser muito diferenciada, porque eu me lembro, na época do prefeito Salvaís, por exemplo, quando Curitiba fez o primeiro plano de favelamento, teve uma lista enorme de gente de outras áreas que queria ser desfavelada em Curitiba, porque o plano era só para Curitiba. Os outros municípios não aderiram. Então, não tem sentido um espaço ter um tipo de atendimento, um espaço contínuo inteiro não ter uma coisa similar, porque o mercado é cruel. Ele vai buscar sempre a melhor aplicação para a sua intenção, para o seu dinheiro. Capacitação, informação e participação. É muito fácil juntar 1000 pessoas e falar alguma coisa, discutir alguma coisa. Agora, ela fica mais rica, fica mais interessante, produz seu resultado quando existe uma pauta prévia, as pessoas sabem por que estão se reunindo,
conhecem o tema da discussão e, portanto, sabem o que é que podem propor, discutir, apresentar, etc. Sabem o que vai ser apresentado, então vão se preparar para discutir, debater, rebater. E, finalmente, vão ter um diálogo adequado ao entendimento do plenário. Porque não adianta eu chegar com um discurso de economia sofisticado, que as pessoas não estão ligando com isso, ou vão entender, vão achar tedioso, horroroso, improdutivo, etc. Todo esse processo de participação tem como objetivo captar essas preocupações, desejos, necessidades e propor alternativas de função de atendimento, com as suas consequências. Eu sempre achei que, por norma, a cada direito deve corresponder um dever e a cada dever deve corresponder um direito. Desde 2001, com o Estatuto da Cidade, e desde o ano 2000, na realidade, com a ONU, com os objetivos do milênio, e com o objetivo 11, que eu também sei escrever, e por isso de meia culpa, 3 vezes aqui, fala-se muito em direito à cidade e não o suficiente em deveres para com a cidade. E eu acho que uma coisa vai passo para o outro. Que é isso aqui. Esse equilíbrio precisa ser conseguido de alguma forma. A prefeitura não vai conseguir fazer tudo sozinha, ela como prefeitura, nem com outras esferas governamentais. Vai ser preciso construir, de fato, um outro conjunto de parcerias, tanto técnicas como operacionais, porque, por exemplo, a instituição que normalmente gera conhecimento, ou pelo menos deveria gerar conhecimento, são as universidades. Existem aquelas que se consideram acima do meio do mal, que não querem se contaminar com aquela realidade do todo dia, que é distância dessa coisa, mas existem as outras que são dispostas a compartilhar esse conhecimento e dizer, descobrimos isso aqui. Descobriram como? Teses, mestrado, doutorado, dissertação, etc. Vocês pensam que as universidades americanas e europeias são também assim? Algumas sim, mas outras não, porque encomendam, por meio dos programas de pós-doutoramento, pós-graduação, dúvidas razoáveis da gestão territorial, da gestão setorial, para que estudantes de doutoramento ou de mestrado com seus professores proponham ou estudem melhor aquilo em detalhe e proponham alternativas de solução. Isso é devolvido à sociedade na forma de proposta. E a sociedade vai recolher essa informação e vai, de uma certa forma, operacionalizar, se for o caso, e se houver vontade política para isso. Agora, navegar no escuro é um horror. E a prefeitura não tem mais condições, não é para o Curitiba, nenhuma prefeitura brasileira tem condições de ficar fazendo grandes investimentos em captura de dados básicos de informação. E esse convênio que foi assinado agora de manhã foi muito bem assinado, digamos assim, mas ele talvez esteja uns 10 ou 15 anos atrasado em relação à necessidade de outros investimentos, outras ações no transporte público, que foram empurrando a situação para frente até chegar àquela linha inexorável do metrô. Eu não tenho, talvez, estou especulando, talvez, just in case, talvez, se isso tivesse sido feito lá no final dos anos 80, 90, pudessem ter sido tomadas outras alternativas de corredores de transporte que, no mínimo, empurrassem o metrô para a necessidade do metrô para 2030, ou 2040, sei lá quando. Agora, ele é necessário, não sei se ele é desejável, mas ele é necessário, não tem como escapar dele. Isso vai gerar um endividamento grande, tá? Não vou assustar ninguém, mas ele é grande. E será que ele vai ter condições de ficar não fazendo outras coisas, ter que fazer essa, que teria sido evitável numa outra situação? Não sei. Vou passar por um quadrinho que eu acho importante, e nessa coisa da parceria eu quero destacar tanto no técnico quanto no operacional. Não é só a universidade, mas ONGs, associações de bairros, grandes profissionais, etc., são igualmente importantes. E agora, gerando grandes discussões, esses são níveis teóricos de participação na gestão urbana. Isso foi feito em conjunto entre a ONU e com as universidades. A participação, a dita participação, pode sair de um nível irrisório de manipulação e terapia, de grupo, que eu não sei se merece mesmo ter uma participação, até o nível em que existe um controle cidadão absoluto que envolva a deliberação. Eu não sei em que nível estamos agora. Eu diria que estaríamos por aqui, nesse pacote aqui. Já passamos a fase da conciliação e apaziguamento, são graus de validação cidadã, é verdade, mas ainda existe muita participação que é: pessoal, estou aqui para mostrar para vocês isso aqui.
Alguém é contra? Não, aprovado. Fim. Acabou a participação. Isso é participação? Não sei se é participação. Outra é, temos este problema, eu até sei como resolver, mas estou perguntando para vocês. O que vocês acham? Aí, 3 dias de debate, recolhe um monte de coisa. E aí existe solução razoável, adequada, inadequada, etc, etc, mas quando tudo isso é costurado e é devolvido na forma da proposta dizendo, ó pessoal, ótimo, a opinião de vocês é essa, muito bem, nós podemos fazer, vamos fazer assim, custa tanto. Ah, não. Como assim custa tanto? A deliberação tem que vir acompanhada de uma responsabilidade. As coisas custam. É importante saber o que é feito, quanto custa e quem paga. Não é só dizer eu quero isso, eu quero aquilo. Repito, o direito à cidade vem acompanhado do dever para com a cidade. E isso não pode ser esquecido. Enfim, não conheço no Brasil nenhuma cidade que esteja por aqui. Há várias dando este salto de qualidade, porque essa flechinha estamos para montar isso. Será que não seria possível organizar em alguns bairros atividades que hoje são feitas pelo poder público que pudessem ser delegadas ou consultadas com mais frequência ao morador? Existem cidades, bairros, pedaços de bairros de algumas cidades em que, por exemplo, o recolhimento de resíduos sólidos, de lixo, é feito pelos condomínios, pela população, de modo geral ali, que já tem ela, a população, contrata o seu carrinheiro que resolve isso e vai computando. Tudo isso diminui o custo. Na verdade, quanto mais a população se envolve, menos custo ela transfere para outros, porque ela está assumindo esse custo. Mas também está assumindo um direito de cidadania com um dever de participação. Isso pode ser testado em algum lugar. Não estou propondo acabar a prefeitura nem o sistema de anarquia, não é isso. Eu estou apenas dizendo que podem haver parcerias com a população diretamente para passar desse processo de validação para o processo de associação e cogestão, em que, além da associação, haja deliberação. Financiamento. Grande problema. Existe uma carga tributária que está aumentando no Brasil, fala assim, da carga tributária brasileira, e os recursos do equipamento de infraestrutura urbana hoje não são suficientes que aquilo é demandado. Existem autonomias para essa coisa, mas tem muitos limites. Então, quero começar com uma historinha que me despertou, uma coisa que o prefeito falou de manhã, que o IPVA hoje, tem gente que paga mais IPVA do que IPTU. Muito bem. Nós temos no Brasil 3 impostos que têm nome e sobrenome: imposto de renda, IPVA e IPTU. O imposto de renda normalmente ninguém reclama, ou poucos reclamam, ou quando reclamam assim meio com aquele sorriso cínico. Porque se você disser, se você chegar a dizer que paga 20 mil de imposto de renda, as pessoas dizem, nossa, você ganha 100 mil reais. É uma coisa direta. Regressivo ou progressivo no cálculo, geralmente paga mais quem ganha mais. Muito bem. O IPVA no país como o Brasil e entre outros países latinos, onde o nosso amor depois da esposa é o carro, às vezes nem é depois da esposa, dizer que paga não sei quanto de IPVA é uma espécie de orgulho. Diz assim, nossa, o IPVA esse ano foi de tanto, não sei o que falar. Às vezes a pessoa paga um Clio de IPVA porque tem um hipervolvo. Tudo bem, ninguém reclama. Aí vai, aumenta o IPTU e aquela gritaria generalizada, meu Deus, não vai fazer mais de IPTU. Será que as pessoas não se dão conta de que não é o IPVA, nem o imposto de renda que financia a creche, nem a escola, nem o imposto de saúde, nem nada disso? É o IPTU. Então, eu vou para o extremo oposto dizendo assim, nas cidades americanas e na maioria das cidades europeias, não todas, a população se reúne para discutir, não é o IPTU, elas discutem o orçamento de recurso próprio da cidade para dizer, ó, o ano que vem a gente pode arrecadar isso aqui. E com isso aqui podemos fazer isso, assim, assim, assim. O que é que vocês querem que se faça a mais? Ah, quero isso, 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 isso. Tá. Então, como é que você pretende contribuir a mais? Vai pagar mais IPTU? Vai pagar mais imposto tal, mais taxa, mais assim, mais assado? Como é que vai ser? Porque se você quer mais isso, tem que pagar por isso, de algum jeito. Existe um imposto que ninguém fala, e eu vou dizer, ICMS. A gente paga ICMS todo santo dia, desde o pãozinho da manhã até o cinema da noite.
Alguém reclamou alguma vez do ICMS que paga? Não, não me lembro de ter visto nenhuma gritaria nacional a respeito da revisão do ICMS. Nós todos juntos aqui talvez paguemos de ICMS o triplo ou o quádruplo do que pagamos de IPTU. No entanto, podemos estar reclamando da escolinha que falta aqui, da coisa que falta ali. Não é razoável isso. Então, vamos tentar ser sinceros, que é uma outra coisa que falta, não só no Brasil, mas em outras cidades, especialmente na América Latina. Sinceridade, as pessoas tentam chamar de transparência. Transparência sim, mas eu acho mais importante sinceridade. Quantos de nós compramos um terreno e registramos o RGI pelo valor que a gente comprou? Duvido que pague todo mundo. Registra por menos. Por quê? Porque sabe como é que vai ser e tal. Bom, isso implica em pagar menos imposto por um lado, mas a pessoa não sabe que na hora que ela vender, aí ela vai gerar uma corrente do mal que vai exigir que lá na frente faça a mesma coisa. Por quê? Porque se eu mentir a menos na entrada e o meu comprador no final quiser o valor real, eu vou pagar muito mais de imposto de renda, porque eu ganhei na renda. Então, pessoal, ou a gente paga IPTU ou paga imposto de renda. Você tem que escolher para quem vai pagar. Vai pagar a prefeitura ou o governo federal? Escolhe o que estiver mais próximo. Pague, não minta, seja sincero e pague quem tem o direito. Bom, existem incentivos de sanções. É normal. Desde a lei de responsabilidade fiscal, há uma tendência a restringir incentivos ou isenções, digamos assim, porque não pode comprometer a meta fiscal. A lei não diz isso. A lei diz que o incentivo e a isenção podem ser dados desde que não comprometa a meta fiscal prevista no PPA, no plano plurianual, na lei de recursos sanitários, etc. E pode acontecer isso. Agora, é claro que é muito melhor dar algum incentivo por um lado, se poder cobrar do outro lado. Isto se chama subsídio cruzado. E é exatamente o que a prefeitura tentou fazer nos anos 90, com uma das imagens que o Alexandre apresentou, da redistribuição do potencial construtivo para a criação de um Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, porque a intenção que nós tínhamos lá atrás da cabeça era gerar recursos para comprar terreno bem localizado, porque a única forma da gente melhorar a habitação social é criar um fundo de subsídio cruzado para compensar o alto preço do terreno. E aí, mais adiante, vou comentar isso de novo, uma outra discussão que talvez arrepie algumas pessoas, mas eu acho que ela é ética antes de mais nada. Nesse caso aqui, o recurso ao empréstimo, às vezes é muito saudável com alguma coisa, mas é dívida. As pessoas não perguntam quanto custa quem paga e quando se paga, simplesmente tomam um empréstimo. E aí, não é um susto que de repente a prefeitura ou o governo, de modo geral, esteja devendo um monte de dinheiro. Felizmente, nesse caso, também a lei de responsabilidade fiscal determinou alguns tetos. Mas existem alguns tetos que eu acho tremendamente injustos. Por exemplo, quando a legislação diz que não pode gastar em pessoal mais do que um determinado limite, uma porcentagem da renda, da receita líquida municipal, eu, modestamente, com todo respeito, acho que deveria tirar desse pacote professor de sala de aula e médico em hospital, porque são atividades fim. Tá bom que limite o salário, digamos assim, entre aspas, do burocrata da prefeitura, comum e corrente, que é atividade meio. Mas, no caso do Brasil, onde muito mais de 2/3 do funcionário público municipal é professor ou médico, limitar esse gasto só pode ser ultrapassado se aumentar a receita. Então, não é normal a gente ter professores mal pagos e médicos mal pagos, porque acabam prejudicando a atividade fim do propósito básico do desenvolvimento humano. Então, qual é a solução? A solução talvez fosse diminuir o teto da dívida, mas excluir desse cálculo o salário para professores em sala de aula. Vou repetir: professor em sala de aula, não com desvio de função, e médico em clínica hospital, não com desvio de função. Esses deveriam estar, esse número deve estar fora do cálculo do limite da lei de responsabilidade fiscal. Existe necessidade de realinhar os instrumentos e as ferramentas de gestão. Não é possível, como o Alexandre também e o Bruno comentou antes, os instrumentos estão aí todos disponíveis,
mas é preciso que essas coisas estejam convergindo para o mesmo propósito comum. Se houver essa imagem do objetivo que se quer lá no final, e todos, setorialmente, trabalharem os seus instrumentos de maneira a contribuir com essa convergência, tanto melhor. Senão nós vamos estar criando uma zizania dentro do mercado em geral, que vai ser entendido às vezes como ineficiência, às vezes como balbúrdia, às vezes como corrupção, mas o fato é que não é eficiente de nenhum jeito. Vou passar para terminar o aspecto da cooperação. Nem toda cidade tem que ser necessariamente competitiva. A cidade tem que ser competente, tem que ser competitiva em indústria, comércio, loja, farmácia, mercado, não sei o quê. Ela tem que ser competente e permitir que os competitivos sejam bem-vindos ali. Mas ela, para ela ser competitiva, significa que você vai brigar com alguém. Competitivo é brigar com alguém. Então, eu vou atrair mais determinada coisa para cá. Tá. Qual é a competitividade que as pessoas entendem? Não vou pagar, não dou terreno, não pago IPTU, não pago ICMS. Como assim? Ela vai diminuir o seu recurso de alguém para vir para cá, você não sabe se a pessoa vem. Quantas vezes algumas cidades entregaram alguma isenção, essa empresa, ela veio e ela está inserida num outro contexto, não é o contexto daquela cidade, ela está inserida no contexto da verticalização de produção do seu segmento. E daí, de repente, não deu certo, faliu, foi embora, ficou um elefante branco de um lado, um recurso não se arrecadou, e isso está se transformando numa guerra infernal, até ilegítima, eu diria, apesar de ser absolutamente legal. Só que a gente mora num país, entre outros países, em que o legal, o justo e o moral nem sempre coincidem. Então, temos que ser sinceros nessa produção desse marco de gestão. Vocês não vão conseguir ver, é uma pena, mas não faz mal. Eu peguei aqui 18 municípios que têm desde 11 milhões como São Paulo até 303 mil como Vitória. São capitais de estado, alguns municípios não são capitais, são grandes. A população em 2012, e tomando a informação da Secretaria do Tesouro Nacional, onde todos os municípios e estados têm que depositar seus balancetes auditados, tem o valor do ISS, Posto de Serviço, IPTU e ICMS. Eu gostaria de fazer isso com outras informações financeiras, como, por exemplo, CEPAC, outorga, mas isso não está publicado, não há controle social sobre esse negócio. Não sei se alguém sabe onde é que anda isso, como é que anda isso, mas na Secretaria do Tesouro Nacional não tem. Então, eu vou caçar com o gato que eu tenho, porque eu não tenho cachorro melhor. Então, vamos lá. Curitiba aqui. O ISS de Curitiba representa 15% da sua receita corrente, mais 7% do IPTU, mais 11% do ICMS. Existem outras rubricas de receita corrente. Normalmente, esses três, Imposto de Serviço, IPTU, ICMS, mais o IPVA e mais o ITBI, representa 60% a 70% do total da receita corrente de cidades médias ou altas. Existe um elemento, que é o Fundo de Participação de Municípios, que cidades ditas desenvolvidas ou grandes, para elas é irrisório. E esse é o maior fundo de receita das cidades pequenas. Um estudo feito pelo IPEA nos anos 2009, 2008, por aí, em resumo muito simplista, diz o seguinte: as cidades pequenas vivem do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, as cidades médias vivem do ICMS, as cidades grandes vivem do ISS, do Imposto de Serviço. Em todas elas, a segunda maior é o IPTU. E nenhuma delas é a principal. E em todas elas, ele é muito mais afastado do primeiro lugar que do segundo. O que, para mim, é uma enorme surpresa. Porque quando, estando na ONU, tive vários contatos e palestras, discussões, estudos juntos com o Instituto Lincoln de Gestão Fundiária, onde o Alexandre participa também, eu vim a descobrir que nos Estados Unidos, na Europa, Japão e outros países, as cidades vivem basicamente do IPTU e das contribuições de melhoria, menos que qualquer outra transferência. Ela produz o recurso do qual ela precisa. Muito bem. Então, eu montei verde. Montei aqui cidades que têm menos população que Curitiba e, de uma certa forma, tem uma gestão tributária que rende mais dinheiro. Eu sei que estou sendo excessivamente simplista. Esse não pode ser o olhar definitivo, mas é uma coisa que deve chamar atenção. Aqui nós temos Joinville, com ICMS enorme.
Claro, cidade industrial, explica-se. Mas o ICMS não é o IPI, é ICMS. Então eu teria que comparar aqui com a estrutura de renda da cidade para ver como o joinvilense gasta ou compra o seu dinheiro aqui. Porque não se esqueçam de que, segundo a lei tributária, o que se gasta de ICMS na cidade é recolhido pelo Estado, e aí tem outra variável, depende se o Estado é bom cobrador ou não é bom cobrador, não deveria a prefeitura fazer isso, mas ela recebe de volta 25% do imposto provocado no seu território. Era 50% até 88%, a Constituição fez o favor de prejudicar o município e baixar para 25%. Bom, então, está aqui. Essas cidades em verde, todas têm alguma coisa mais que Curitiba. Agora, como não tem um quadro completo para cá das outras tributações, e esses valores são proporcionais à receita corrente, pode ser que neste ano de 2012 tenha havido alguma coisa que relativamente diminuiu a quantidade desse imposto em benefício de algum outro, um FPM, um IPVA, uma transferência específica, enfim. Mas é uma coisa de se olhar. Por exemplo, Santos, que não é capital, tem quase 1 milhão de habitantes, tem 20% do ICS, 14% da região que tem. São Paulo, o maior que dizia Curitiba, comparar com outra cidade grande. Ah, mas a cidade é muito grande. Tá, então eu passei no PUC a fazer a comparação de Curitiba com as maiores e com as menores. Dizer, bom, agora tá bom. É muita área, então tá bom, vamos colocar a área junto, tá aqui. Vamos comparar pela área. Agora, qual é a complicação da comparação com a área? É que se eu tivesse aqui a área urbana ou urbanizada, eu poderia calcular IPTU por quilômetro quadrado de área urbana ou urbanizada, que é um indicador bastante interessante. Em Diadema, certamente ele funciona, em Nilópolis também, porque são municípios totalmente ocupados, totalmente urbanos, então essa coisa funciona. Agora, quando pegar um município como Altamira, no Pará, talvez vocês não saibam, mas o município de Altamira, no estado do Pará, é maior do que Portugal e Bélgica juntos. Nós temos um município no Brasil cuja área é maior que a soma de Portugal com a Bélgica. É um município. Tá? E claro que ele não é tudo urbanizado, o Brasil inteiro poderia caber naquela coisa. Tá? Então, eu não resisti à tentação de colocar, mas não sucumbir à ideia de fazer IPTU pouco no quadrado, porque certamente em Curitiba não seria um despropósito, porque toda ela está mais ou menos ocupada, mas, por exemplo, um município como o Rio de Janeiro seria um despropósito, porque 1/3 dele, 39% dele é não ocupável, e na Serra da Tijuca só tem um habitante, que é o Cristo Redentor, que certamente não paga IPTU. Então, não tem muito sentido fazer fiscal. Agora, as mesmas cidades, com um outro olhar que era ISS, IPTU e ICMS por habitante. Aqui da Curitiba, não iluminei porque ia ser uma bagunça de cor, é muito variado. Curitiba não sai mal na foto, mas, por exemplo, em termos de IPTU por habitante, que são R$220, era em 2012, em São Paulo é 441. E isso é antes do plano diretor, é 2012, é o dobro. Não me venha dizer, mas a cidade é muito grande. Justamente porque é grande que pode comparar, não vou comparar com Piem. Então, está lá. Rio de Janeiro, 254. Salvador e Fortaleza, menos de 100. Mas é uma cidade pobre, certo. É uma cidade maiormente pobre, é verdade, mas não totalmente pobre. Então, o valor do imóvel, a planta genética do valor, deve estar mais desatualizada ainda do que a de Curitiba, talvez. 150, 199, 48, 136, 184, aí de repente 406 em Niterói. Não é capital de estado, não é uma cidade especialmente rica, é uma cidade com 133 km² de área, dos quais mais ou menos 30 são não ocupados, são alguns de novo que estão lá. Então, vamos pensar bem. Existe necessidade de comparar essas coisas e ver qual é a origem do recurso municipal, da onde se pode tirar esse dinheiro, como é que se pode tirar com racionalidade, com progressividade, com legitimidade fiscal e social, mas não é possível ficar sem fazer nada, esperando que venha do céu, ou do governo federal, ou de alguma coisa, uma tonelada de dinheiro que não vai aparecer. Só para encerrar, eu queria comentar o assunto de observação.
Por que nós no Brasil não temos tanto uso de instrumentos que são tão bem sucedidos em outros países, como contribuição de melhoria e recuperação de mais-valia? Porque, infelizmente, o legislador federal, na hora que colocou essa legislação, colocou no texto da lei, colocou uma palavra, sabe, que de um lado diz justa distribuição e do outro lado diz proporcionalmente ao benefício. Não há possibilidade de se demonstrar isso por A mais B, porque sempre vai aparecer algum advogado, jurista causístico, bem ou mal definado, para dizer: prova que o meu cliente tem esta distribuição justa ou esta é a proporção que cabe a ele. Ninguém vai conseguir provar. Então isso explica por que nesse país de 5.565 municípios existem 5.575 municípios que não usam esses instrumentos. No entanto, ou pelo menos não com condição de melhoria, a recuperação da plusvalia está começando a aparecer. Na Colômbia, por exemplo, que não tem esse texto legal, ou no Equador, que também não tem esse texto legal, os municípios começaram a aprender isso, mas num processo gradual, tranquilo, de cooperação, de informação à população. Eu sou a favor de qualquer tipo de multa, desde que elas vá para um fundo especial para educar as pessoas que pagam aquela multa para fazer direito. O ideal é que tenha multa e ninguém pague, porque todo mundo cumpre a regra. Mas se alguém não cumpre a regra, esse treco tem que ir lá para um lugar que transforme esse dinheiro de multa em educação, campanha, qualquer coisa parecida. Nesse padrão, qualquer observatório urbano, e eu queria terminar com isso, que por acaso também foi uma palavra utilizada pelo palestrante anterior, qualquer observatório urbano, que foi uma proposta que o ONU Habitat fez em 96, a Convenção de Istambul, 3 propostas foram feitas, as 3 foram aceitas, hoje virou uma coisa assim, todo mundo usa. Boa prática, indicador urbano e observatório urbano. Tenho muito orgulho de ter participado de um grupo de 5 pessoas junto com o Jorge Wilhelm, que brigou muito nisso em Istambul e conseguiu que fosse aprovado por todos os países. No caso do observatório, o problema todo é o seguinte: aonde ele deve ficar? Porque se o observatório urbano ficar dentro do governo, que autonomia ele tem para criticar o governo? Eu conheço alguns casos que foi feito assim e que daí a autoridade de plantão fechou o observatório, mudou o diretor, enfim, não deixou que funcionasse com a autonomia necessária para produzir esse tipo de análise. Se ele estiver fora do governo, que eficiência ele vai ter em intervir, no sentido bom da palavra, na discussão da política urbana que está sendo discutida lá? Qual é o poder que vai ter? É o poder de se permear, para gritar, ficar rouco de tanto gritar até que alguém ouça? Não sei. É preciso encontrar uma astúcia de meio caminho no qual o observatório esteja mais ou menos um pé dentro do governo e um pé fora. O pé fora da isenção e o pé dentro da intervenção. Eu tendo a concordar com o palestrante anterior, quando falou que o positivo poderia ser esse observatório, desde que ele tivesse assessorias e outros aportes que trouxessem essa informação da cidade para ser discutida por um grupo de pessoas que, sem demérito daqueles que foram eleitos para isso, que são os vereadores, que têm outras atribuições, também possa servir como um conselho assessor da democracia representativa que é a Câmara de Vereadores. Termino aqui, muito obrigado.